Were you listening for? The jiao sound, like the Like, oh, oh. yeah, like that one, because I think you hear it more easily. But then when they were doing the newscasting, it's hard because everyone speaks so fast. Well, you did a great job. You get 4 out of Eu 5. quero ouvir de novo essa parte. Ela falou, o que que foi que pra ela facilitou o português? Ouvir o português? Deixa eu ver. It's fantastic. Were you listening for? The jiao sound, like the Like, oh, oh. yeah, like that one, because I think you hear it more easily. But then when they were doing the newscasting, it's hard Será que é a nasalização? Mas não entendi porque ela colocou esse jiao. Talvez jiao? Não entendi. because everyone speaks so fast. Well, you did a great job. You get 5. That's amazing. How do you recognize Portuguese? What are you listening for? It's soft. And when I say it's, I guess it's a musical quality, right? Like the words are all kind of like mush, mush. Do they? Like, can you talk some more? I feel like it's soft with the musicality to it. What were you saying? Lembra que eu já falei isso em alguns outros vídeos também. O fato de, por exemplo, muitas pessoas associarem o português como algo musical, pra mim tem a ver com a questão das vogais, né? As vogais são sons abertos, são sons que não têm obstrução dentro da cavidade oral. Então, diferentemente das consoantes, as consoantes vão ser sempre algum obstáculo pro ar passar. E isso vai influir no que as vogais tenham maior quantidade de ar passando. Então, quando alguém canta, por exemplo, a ideia é tentar focar nas vogais. Isso em qualquer língua, porque são elas que vão dar mais possibilidade de sair mais ar, e aí a vogal vai poder se estender. Então, é difícil fazer música com um som travado ou bloqueado, quando a passagem do ar é bloqueada. Então, se eu for fazer uma frase longa numa música, dentro de uma melodia, dificilmente eu vou conseguir fazer alguma coisa com a língua pra cima, por exemplo. Trrr, trrr, vai parar uma hora. Posso até talvez treinar esse movimento e fazer um trrr mais longo, mas percebam que isso não soa musical, como a gente imagina, né? Ou a nossa percepção do que é talvez a musicalidade. E isso tem muito a ver com a questão das vogais. Ou seja, as vogais são esses sons que não tem nenhum obstáculo. E aí na música, a ideia é quando a gente quer prolongar uma vogal, fazer aqueles gritos, né? Aqueles, por exemplo, a Demi Lovato, agora que a gente viu no Rock in Rio, por exemplo, ela é bem conhecida por fazer esses tais gritos, né? Ela vai focar então nas vogais, que são sons abertos, que não tem bloqueio, que não tem nada bloqueando a passagem do ar. E como o português brasileiro tem como núcleo da sílaba, isso praticamente toda língua vai ter como núcleo da sílaba a vogal, mas particularmente essa ideia dessa intercalação entre vogal fraca, sílaba forte, sílaba fraca, sílaba forte, sílaba fraca. Então, as sílabas, a estrutura da sílaba vai ser sempre nessa jogada. E mesmo quando a gente emenda palavras numa frase só, a palavra anterior, depois de uma preposição, ela tem a tendência de ser mais fraca do que a palavra do começo da palavra seguinte. Então, por exemplo, se eu falar de outro mundo, se eu falar de outro mundo, esse de normalmente vai fazer o papel de sílaba fraca e vai colocar a sílaba forte na segunda. Então, de outro mundo, de outro mundo. Percebem? Aqui eu consigo fazer essa jogadinha, então, do forte, fraco, forte, fraco. E o português europeu, como eu já fiz em outro vídeo, a dinâmica é um pouco diferente e aí causa, por exemplo, aquela dificuldade dos brasileiros de conseguirem perceber o português europeu, já que a percepção, talvez a previsão do que do que vai soar a língua fique um pouco prejudicada, porque nós esperamos essa jogada de fraco, forte, normalmente começando com um som fraco, para depois ir pro som forte, e que nos portugueses europeus a tendência é começar com um som forte, né? Então, chama-me, chama-me. E a gente gosta, por ser uma língua proclítica, e tem a ver também com esse som, me chama, olha só, uma sílaba fraca, uma sílaba forte. Então tem muito a ver com essa música, isso dá aquela ideia de musicalidade que talvez as pessoas que não falam português de forma nativa ouçam, né? Essa ideia das vogais muito abertas, então no português europeu as vogais já são mais fechadas, no português brasileiro, assim como no castelhano, as vogais são bem abertas, e como eu disse nas músicas, a gente quer mais ar saindo, a gente quer uma vogal longa para poder prolongar, então dá talvez essa ideia de musicalidade, e também por causa dessa dinâmica, talvez, de sílaba forte, fraca, forte, né? Isso talvez dê essa ideia de musicalidade que algumas pessoas gostam e acham agradável no português brasileiro, né? Just now, you were E de novo, opa, abri aqui. E de novo, essa ideia do J, esse som de J, eu acho muito curioso, talvez porque, como eu disse, nós temos aquelas consoantes africadas, time, dime, demais. Esses sons, talvez eles deem a impressão, pra quem ouve português, de que tem muito som de J presente, né? And I guess It's like hearing Spanish and having your ears massaged, definitely. É aquele comentário que eu tinha feito no começo, ou seja, é como o espanhol, soa muito parecido com o espanhol, mas talvez com mais, talvez menos, algumas consoantes menos secas, né? Como eu disse, por exemplo, em espanhol, a gente tem aquelas consoantes como T e D muito mais secas, ou seja, sem essa africatização que a gente tem. Então seria, acho que a palavra
time, talvez seria uma boa palavra. Então, a palavra time, para quem tem o sotaque típico de algumas zonas do Brasil, a maior parte, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, esse som vai ser africado, vai ser time, vai ser bem cheio, né? Ou dimensão, essa palavra, por exemplo, dimension, já não seria uma palavra que em espanhol teria esse carregamento, né, no D e no T. Acho que por isso talvez ele diga que parece uma massagem, porque fica um som bem chiado, né? Parece que vibra bastante. Porque vibra, de fato, as cordas vocais, né?